Pelo sinal de Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouve. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha mãe, Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei. Outra particularidade do mês de junho, além da comemoração do Sagrado Coração de Jesus, penso sobretudo em quem participa assim, do apostolado da obra, é a comemoração da festa de São José Maria, todos os anos, no dia 26 de junho, que foi o dia da sua ida ao céu em 1975. E, além disso, particularmente assim no Brasil, nós recordamos no início do mês de junho, final do mês de maio, começo do mês de junho, todos os anos também, os dias da estadia de São José Maria aqui no Brasil. Isso faz com que nós sintamos o nosso Padre, que é como chamam tantos, né? Mais próximo, né? Esteve na nossa terra, esteve no nosso país. E eu acho que é uma época boa para avivar a devoção a São José Maria, para rezar mais frequentemente aquela oração a São José Maria, que está numa estampa de papel, ou está num celular, o que for. Lhe pedir coisas, intercessão de um santo, né? Lembrar-nos às vezes dele nas nossas decisões, nas coisas assim, normais da vida, que sempre ajuda, né? Quando a gente lembra de um santo. E o desejo de fazer o que ele quereria que nós fizéssemos se ele estivesse de novo aqui no Brasil, né? Entre nós. Então, lembrar daquela estadia é recordar o enorme potencial que São José Maria viu no Brasil. Isso desde o primeiro momento. Ficou como uma espécie assim, de lema, vamos dizer, da sua vinda no Brasil e a partir do Brasil. Dizia ele: eu vejo esta maravilhosa nação como um instrumento com o qual se farão grandes coisas extraordinárias, ordinárias sempre, e não há contradição. E não só no Brasil, mas a partir do Brasil. Comenta o padre Francisco Fausto, no seu livro sobre essa estadia de São José Maria, que relata a estadia de São José Maria aqui no Brasil, que é interessante de ver e do qual também tirei uma série de coisas aqui. Diz o padre Francisco Fausto: nessas poucas palavras há um eco, um ritornelo, de dois temas de fundo, que durante toda a estadia de São José Maria no Brasil, tornaram patente a vibração apostólica vulcânica do fundador do Opus Dei. O primeiro tema é a magnanimidade, a grandeza dos ideais e das aspirações evangelizadoras, que conseguiu contagiar em muitos e muitas dos que a ele se achegaram. E o segundo é o encantamento, flechada de amor à primeira vista, que experimentou pelo Brasil, vendo-o com olhos de fé como um país dotado por Deus de enormes potencialidades para poder espalhar a luz de Cristo entre milhões de almas em seu imenso território e pelo mundo inteiro. Nos dias brasileiros, nós pudemos captar bem essas ressonâncias
e ficamos contagiados por elas. Então, a partir do Brasil, no Brasil, a partir do Brasil, que é o mundo, é o Japão, leste europeu, a África, países da Europa, América Central, países para o qual o Brasil já deu o seu contributo com pessoas da obra que foram trabalhar nesses países, né? Não só numerários e numerárias, mas também casais supernumerários que foram a outros países para ver ali crescer a sua família, ajudar a implantação do trabalho da obra, né? Não porque foram, por assim dizer, empurrados pelo trabalho profissional, mas como uma decisão assim, voluntária de ajudar esse trabalho em outro lugar, né? E depois, no Brasil, que é desenvolver todo esse potencial que ele vê na nossa terra, né? É, por assim dizer, arregaçar a manga e fazer esse trabalho de investimento ali. Essa expectativa de São José Maria não é só um sonho, assim, a típica impressão de uma pessoa que teve uns bons dias aqui, né? Passou aqui uns bons dias, então, né? Não, aliás, o tempo passado aqui permite fazer um certo balanço, né? Se no tempo que ele veio para cá e até agora a população brasileira cresceu umas 3 vezes, um pouquinho menos que 3 vezes, né? O trabalho da obra, de centros, de sacerdotes ordenados, etc., né? É 10, 15, 20 vezes maior do que então, mas até mais. Mas faz pensar isso que ele deixou um legado, assim, uma herança, vamos dizer, né? Tantas coisas que ele dizia, e que às vezes pode soar um pouquinho assim, a elogio, vamos dizer, né? A pessoa que dá um sorrisinho meio inconsequente e diz, nossa, ele dizia isso aí do Brasil, é? Puxa, ele dizia isso. Né? Pode se soar um pouco assim, tipo, um elogio assim, simpático, né? Ou pode soar a herança, por assim dizer, desafios que o fundador da obra deixou para que fossem levados adiante. Dizia ele, os brasileiros devem ser gente de caráter. Estais ainda em um período heróico. Essa terra é o mundo inteiro. Estou cansado de dizer nesses dias que é um continente. É um país maravilhoso, grande, 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 e necessita de temperamentos grandes. Gente de caráter, período heróico, temperamentos grandes. Isso ele não dizia então, só para então, ele diz para todos nós. E faz com que nós nos questionemos sobre as nossas virtudes. Em primeiro lugar, as humanas. Será que nós estamos à altura, né? Como é que vai a nossa firmeza pessoal, né? Nós temos esse temperamento grande de que falava São José Maria, né? Ou será que às vezes nos perdemos em bobagens, né? Ninharias, travamos com chateaçõezinhas, com coisas que... Nós vemos que as expectativas dele eram de temperamentos à altura das necessidades e das possibilidades também do Brasil, né? Não só para o trabalho da obra, não era só para isso, era para toda a igreja, né? Para a igreja no Brasil e no mundo, né? Porque ele sempre via assim, o trabalho do Opus Dei inserido na missão da igreja, sempre. Essa nação necessita, dizia, temperamentos grandes em todos os lugares, em qualquer labor, porque não há tarefa pequena. Todos os trabalhos que façais, não me interessa quais são, tanto os intelectuais quanto os manuais, todos são grandes e bons, depende de vós. Não há tarefa pequena. Será que nós empreendemos as tarefas, as nossas, que nos ocupam, com alma grande? A gente percebe que aquilo tem uma transcendência grande. 1 hora de trabalho oferecida. Sabemos os desdobramentos que tem isso, aonde chega, o bem de uma alma, que a gente dá uma ajuda. A preparação de uma aula de catecismo para um filho, não sabe que desdobramento vai ter, quando vai aquilo render, quando... O cumprimento de uma sugestão que nos fizeram para uma leitura espiritual. O Papa João Paulo II, na sua canonização, o chamou de o santo do ordinário.
ou seja, das coisas comuns, normais, diárias, que são o elemento de construção da verdadeira santidade, né? Como há tanta coisa a fazer, nós não podemos ficar assim limitados ao mínimo, ao indispensável, na construção dessa santificação. Não basta só que eu cumpra o meu dever, no sentido assim, meio minimalista da expressão, né? Não, o espírito é outro, é desbravador, né? É de empreendedores, é de pessoas que veem a melhor maneira de que as coisas vão mais rápido e o melhor possível. Ele ficou surpreso com o Brasil e dizia: o Brasil é uma espécie de mãe com os braços abertos. Aqui cabe todo mundo. Que terra! E em voz baixa, mas muito intensa, eu não podia imaginar que fosse assim. E Dom Álvaro de Portillo o acompanhava, mas se não vimos quase nada, fazia 48 horas que ele estava no Brasil, né? Sim, mas para mostra basta pouco, isso é uma maravilha. Então a gente vê que é isso que nós temos que fomentar, né? Que São José Maria, vamos dizer assim, lhe chamou muito a atenção, que era a fraternidade. Não que não houvesse problemas, havia, mas ele notou que, sim, problemas há, mas é uma fraternidade, sim. No entanto, a gente nota, por outro lado, que o passar do tempo, há uma certa tendência do Brasil a perder isso, a criar grupos, divisões. Então é o desejo de tarefa nossa disso, de avivar isso que é bem marcante nosso. E parte do legado que ele nos deixou foi um legado de oração, ser rezadores. Às vezes, quando a gente quer alguma coisa, que alguma coisa saia, se o primeiro meio é oração, né? Para um trabalho diferente que queria ter, para uma nova atividade, para um crescimento num apostolado, para a saúde de uma pessoa, para o bem espiritual de alguém. Dizia ele: rezai e orai, sede rezadores, não tenhais medo ao mundo, tiraremos o paganismo do mundo, sobretudo no Brasil e a partir do Brasil. São as palavras assim, meio incríveis, né? De uma esperança, de umas dimensões assim. Não tenhas medo ao mundo. Uma postura negativa, receosa ou temerosa, nada disso, não? Tiraremos o paganismo do mundo, sobretudo no Brasil e a partir do Brasil. Então, se há oração de verdade, mas de verdade mesmo, não há receios, não há temores, não há visões negativas das pessoas, do ambiente, acabar com o paganismo, né? Isso, isso sim que é uma meta. E na atualidade nós estamos vendo a conversão de tantas pessoas, né? Não só pessoas assim que já tinham uma fé cristã fora da igreja católica, né? Mas pessoas que talvez, estando assim, batizadas na igreja católica, estavam vendo no paganismo, né? Que do céu São José Maria possa contar conosco como filhos, assim, filhos e filhas rezadores, né? Que suplicam, que imploram, que rezam de uma maneira confiante, com essa grandeza de alma, né? E pela oração, São José Maria apontava para as almas, né? Alguém perguntou para ele, partindo dessa ideia de no Brasil e a partir do Brasil, o que ele esperava, né? Daqueles que estavam aqui. E, meus filhos, espero em primeiro lugar muitas vocações de qualidade espiritual, isto é, humildes, porque sejam muito santas, mas que além disso tenham muito valor e não se deem conta de que têm. Dizia muitas vocações, mas ele dizia, né, vocações de qualidade espiritual. Quer dizer, não estava só preocupado com uma questão, vamos chamar assim, numérica, né? De pessoas que se aproximam de Cristo, né? Ele às vezes gostava de comentar aquela passagem do Evangelho depois da ressurreição de Cristo, quando pescam 153 peixes grandes. Não era uma pesca só de número, não, 153 peixes grandes, era que bate com isso que ele dizia e esperava para o Brasil, né? Corações grandes. Às vezes disso
de pessoas também com possibilidade de influência na sociedade, de possibilidade de chegar a outros corações, né? E ele dizia que tenham muito valor e não se deem conta de que o têm. Esse era o padrão que ele pensava, né? E é uma frase interessante, a gente vê que há muito o que fazer, né? Dizia ele, há muito trabalho, muito labor, há muitas almas boas no Brasil, e vós tendes no coração o fogo de Deus, o que Jesus Cristo veio trazer à terra. Há que pegá-lo aos outros corações. Tendes simpatia e bondade, capacidade humana e sobrenatural para fazê-lo, me entendeis? Adiante, pois, para mover-se, para multiplicar-se e fazer muitas coisas boas nessa terra que é tão feraz, né? Então é bom que, aproveitando a ocasião dessa comemoração de São José Maria, 26 de junho, né, a recordação da sua pessoa, da sua santidade, isso aí nos ajude a avivar esse bom fogo, bom desejo assim, de pôr fogo no mundo, né? Ele, às vezes, quando era jovem, repetia aquelas palavras de Jesus, né? Eu vim trazer fogo à terra, e que quero senão que arda. Cristo falava isso, né? Eu vim pôr fogo à terra, e que quero senão que arda. E São José Maria, às vezes, cantava isso, de pequeno. Depois uma música qualquer, de pequeno não, de jovem, de novo, né? Seu irmão pequeno, assim que ouvia aquela música, e repetia. O Padre Francisco Fausto, no seu livro, ressalta como essa foi uma ideia marcante dele aqui, né? Como ensinou desde a fundação do Opus Dei, Monsenhor Escrivá insistia-nos em que todos os cristãos, são palavras dele, né? Temos obrigação de ser apóstolos. Todos os cristãos temos obrigação de levar o fogo de Cristo a outros corações. Todos os cristãos temos que propagar a fogueira da nossa alma. A imagem do fogo do incêndio aurida das labaredas do amor do coração de Cristo, vinha-lhe com frequência aos lábios. Vocês e eu animava um grupo numeroso de casais no dia 25 de maio. Se não passarmos o fogo do nosso amor de Deus a outros amigos, a outros parentes, a outros colegas, aos que estiverem à nossa volta, faremos o triste fim de um carvão que se apaga. Meus filhos, propaguem essa fogueira de amor. Até em fogo, como a fogueira que acende o bosque. Um fogo que faz arder um bosque. Vocês já viram uma coisa mais tremenda e magnífica? Não era o tempo da ecologia tão viva como hoje em dia, assim. Essa frase chama um pouquinho a atenção, mas ele ressalva. Eu vi uma vez um bosque em chamas, só uma vez, graças a Deus. E era de uma beleza imponente, e ao mesmo tempo algo devastador, tremendo, dava pânico. Mas esse fogo que vocês vão prender no Brasil não produzirá pânico. Vai dar alegria, vai dar contentamento a Nosso Senhor, vai acumular de bênçãos essa pátria, que sabe fazer pátria de todos. Isso é uma maravilha. Essa irmandade, esse querer-se bem, esse não fazer distinções, essa igualdade. Então isso nos ajuda, às vezes, a repensar o ritmo, assim, do nosso apostolado cristão. Quer dizer, quantas pessoas eu tenho procurado ajudar a encontrar a luz de Cristo, né? Eu, pessoalmente, né? Ou às vezes, será que eu me satisfaço com participar da formação cristã solitariamente, assim? Tudo bem, estou cuidando da minha alma, estou protegendo o meu coração. Ou não, eu sinto a necessidade de partilhar, né? O anterior prelado da obra, Javier, usava uma expressão interessante. Ele dizia, um dia sem apostolado é um dia perdido. Por isso, né? Porque é do cristão comunicar a sua luz, o seu fogo. Então, pelo menos porque nós rezamos ao ver o nome de uma pessoa numa mensagem, então já estão fazendo algo pela pessoa. Ou porque nós pusemos como intenção do nosso terço aquela pessoa que está hospitalizada com Covid. Ou porque nós demos um conselho positivo àquela pessoa que mora no mesmo prédio lá. Então, olhar para essas dimensões para as quais apontava São José Maria
faz com que nós encaremos também com novo brilho a nossa luta pessoal, né? Talvez aquele exame particular, né? Aquele especial ponto de luta meu, aquele que atualmente eu estou precisando reforçar de uma forma mais intensa, para ver se estava vendo sendo uma coisa, um pouquinho uma luta de manutenção, uma coisa mínima, assim, enfim, com pouco esforço, né? Então, isso nos chama, né, mais essa grandeza de coração, esses temperamentos grandes, faz com que nós revisemos também parâmetros com relação ao nosso aproveitamento do tempo. Quando me parece que a gente já está com muita coisa, e nós pensamos nessas perspectivas que nos abre um santo, assim, dá uma vontade de fazer mais, de render mais, de que nosso tempo se multiplica. E com a graça de Deus se multiplicar, porque as almas o necessitam, né? Esse mesmo Dom Javier, que veio junto com São José Maria ao Brasil, né? Ele contava, no dia seguinte à nossa chegada ao Brasil, haviam preparado umas 5 ou 6 tertúlias para o nosso padre, e as teve todas. Em um dos intervalos, havia uns 20 minutos entre uma e outra, disse muito sério ao padre Xavier Ayala: Javier, ou me dás trabalho, ou vou para Roma, porque para estar sem fazer nada... Ele estava com seus mais de 70 anos aqui, e tinha atravessado o oceano. Se a gente assiste um desses vídeos que estão no site da obra lá, certamente nos recordará essa herança que nos deixou, né? Por isso, carinho e devoção a São José Maria, eu diria que é um pouco pôr em prática o dever de casa que ele nos deixou, né? São essas sementes que lançou, né? Foram essas palavras que deixou gravadas, não só assim, em meios técnicos e em papel, mas nos corações, né? Que isso aí renda o que deve render, que produza na nossa vida, que gere mudanças, né? Que a gente vê que, puxa, é uma perspectiva diferente. Fazer as coisas com essa postura de coração grande, de temperamento grande, né? Que a gente se aproveite esse mês para a gente se aproximar mais da expectativa que ele tinha com relação ao Brasil, né? Maria Santíssima nos ajudará, né, a que esses bons sonhos de São José Maria vão se tornando uma realidade, né? Que não sejam só um desejo ou umas palavras assim, mas que pela nossa parte, né, cresçam, né, deem um passo à frente. Ele teve a alegria de poder estar em Aparecida para fazer uma romaria. Ele fez uma romaria lá, nos dias de sua estadia aqui. E eu tive a alegria e a bênção de poder estar também. E dava muita devoção vê-lo com seus 72 anos, ajoelhado diretamente no chão, porque ele recusou um genuflexório que tinham posto para ele ali, no presbitério ali da igreja. Ele ajoelhado no chão, rezando assim de olhos fixos na imagem da Aparecida, né? Então, eu diria para todos, não só para aqueles que tiveram como eu digo, a bênção, né, de poder ver assim pessoalmente, mas para todos, seria bom que esse exemplo puxasse de nós, fosse como um estímulo para a nossa santificação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,
intercedei por mim.